Em Pernambuco desde 4 de novembro de 2010 e aqui na Paraíba provavelmente chegou em 2010 aqui. Alguém já usou o PJE nessa época? É mais ou menos dessa época, não é isso, doutora? Em 2010, no TRF, exato. A vantagem é que aproxima vocês do TRF. Nós que estamos em Recife não temos tanta essa dificuldade, mas para quem está mais distante, é uma grande vantagem essa quebra de paradigma da barreira da distância. Mas para usar o processo eletrônico, quem é que já usa algum tipo de processo eletrônico? Mas não o PJE, não é isso, presidente? Pronto, então vocês já têm uma noção grande do que a gente vai falar aqui. Que ontem eu estava em Campina Grande e lá só 6 advogados tinham certificado digital na sala, tinham cerca de 60. Aqui a realidade já é outra. Então eu vou procurar abreviar um pouco essa parte inicial, que provavelmente vocês já conhecem essas informações com relação aos requisitos para a utilização do processo eletrônico. Bom, pessoal, começando já direto pela iniciação preparação dos documentos para a utilização do processo eletrônico. É recomendada a resolução entre 200 e 300 dpi. O que é uma resolução? Para você evitar, se você deixar com pouca resolução, a imagem fica ilegível, você não vai conseguir ler o conteúdo do documento digitalizado. Se a imagem tiver com uma resolução muito grande, vai gerar um arquivo muito grande, o tamanho do arquivo vai ter dificuldade, porque todos os programas de processo eletrônico, eles contêm as suas limitações quanto ao tamanho dos arquivos a serem anexados. Então o ideal, a recomendação é usar entre 200 e 300 dpi. Você vai tornar um documento legível e com tamanho razoável para ser utilizado. Cor preto e branco. Se a gente colocar a opção de cores, o documento fica mais bonito. Mas no processo físico, quantas vezes a gente se preocupa em tirar cópia colorida para poder juntar no processo? Pouquíssimas vezes. Então, basta botar como monocromático ou preto e branco, que a gente vai ter um arquivo cerca de 15% do tamanho do arquivo colorido. Então, isso é uma configuração que também permite a redução considerável do tamanho do arquivo. Devem ser evitados originais que estejam em papel reciclado. Por quê? Aquelas fibras do papel, elas vão ser exibidas também como informação no momento da digitalização. E isso aumenta o tamanho do arquivo quando ele for ser utilizado. Se tiver um original que chegou à sua mão em papel reciclado, não tem como resolver. Tira uma cópia, simplificando, ou tenta digitalizar, diminuindo a densidade da imagem para ver se consegue. Mas é um trabalho mais difícil um pouco, pessoal. Delimitar a área do documento. A gente tem posso estar digitalizando uma folha de A4, vai ocupar basicamente toda a área do scanner normalmente que a gente utiliza no escritório. Mas se a gente estiver digitalizando uma receita médica, um cartão de visita, a gente pode delimitar a área a ser digitalizada, que também vai evitar todo aquele branco que fica no entorno. Quando for digitalizar um documento, pessoal, muita atenção. Não utilizem reconhecedor de caracteres. O OCR é um programinha que converte uma imagem de um documento em texto, sendo que isso muitas vezes ele não reconhece por inteiro o documento. E alguns caracteres, se não forem reconhecidos, vão ficar incompatíveis com o original que está sendo eventualmente utilizado ali como origem daquele documento para ser juntado no processo eletrônico. Então a dica é: não escolham a opção, no momento de digitalizar, não escolham a opção texto. Normalmente os scanners, as configurações mais básicas, ela mostra lá texto. Ele nem diz que vai reconhecer como texto, ele apenas bota lá, modo texto. E se você digitalizar naquele formato, ele vai converter em texto e isso pode deixar de identificar alguns caracteres. Muita atenção mesmo para quem usar as resoluções, as configurações aqui sugeridas, porque o advogado é responsável pela digitalização. Então, se o conteúdo ficar ilegível, o advogado vai ser responsável. O juiz não vai assinalar prazo para o advogado juntar o documento de modo legível. Então, sempre que acabar uma digitalização, confere se aquela documentação corresponde ao original, se está legível, para evitar prejuízo. E quando nós juntamos o documento em meio eletrônico, nós somos responsáveis pela sua guarda até o término do prazo para interposição de eventual ação rescisória. Se não couber ação rescisória, até o trânsito em julgado da decisão. Fruto da Lei 11.419. Algumas dicas vocês já
a maior parte de vocês já usa processo eletrônico, então vocês provavelmente já conhecem ou já conhecem esses programas ou outros que fazem ações equivalentes, mas impressora PDF, é importante instalar uma impressora PDF para você transformar. Recebi um e-mail, estou numa página da internet e quero transformar em um arquivo PDF. Usa uma impressora virtual, do mesmo jeito que a gente imprime na impressora física, instalando uma impressora virtual, que o Tribunal Federal da 5ª Região sugere ser a PDF Creator, mas tem várias opções disponíveis gratuitamente no mercado. Nós vamos transformar, vai imprimir, vai seguir o procedimento padrão de impressão de um documento, vai escolher a impressora que vai estar disponível lá, em vez de onde você selecionaria a sua Lexmark, HP, Epson ou outra impressora de sua preferência, você vai escolher lá PDF Creator. E aí vai gerar um arquivo e vai ser salvo direto do seu computador como PDF. Não precisa imprimir para poder digitalizar. Dividir e unir PDFs. A ação pode ser feita através de um programa chamado PDF Split and Merge. É um programa que permite que você tenha um arquivo PDF com muitas páginas, você deseja fracionar ele ou reorganizar. Digamos que eu tenho um scanner no escritório com alimentador automático de papel e passo os documentos no scanner e ele digitaliza frente e verso, sendo que o verso de todas as folhas está em branco. Com o PDF Split and Merge, ele tem um compositor visual. A gente pode visualizar e sair montando o documento apenas com aquelas folhas que têm conteúdo. Então é uma forma de recomendação. Ele também permite que nós possamos dividir o arquivo. Por quê? Para utilização no PJE, a limitação do tamanho do arquivo é de 1.5 MB cada anexo. Podem juntar infinitos anexos, mas desde que cada um deles tenha no máximo 1.5 MB. Então, o que eu faço se o cliente me mandou um arquivo ou eu digitalizei no escritório, uma cópia de um processo de origem para ser digitalizado e juntado num agravo de instrumento, por exemplo, e esse arquivo tinha 200 folhas. Como eu vou fazer para fracionar esse arquivo? O PDF Split and Merge, ele permite que você configure e diga, eu quero que você fracione este arquivo aqui em arquivos com tamanho de 1.4 MB. E aí ele vai fazer esse procedimento automaticamente, gerando a quantidade de arquivos que for necessária para compreender todo aquele arquivo. Lembrando, independente da utilização da ferramenta, sempre abram o arquivo para ver se ficou corretamente digitalizado, para evitar qualquer confusão. Essa é a recomendação número 1. Tem um conhecido nosso que agora enfrentou um problema porque transmitiu um documento, estava legível no que ele passou, e quando transmitiu para o tribunal, não é o PJE, teria havido uma confusão e sumido página do arquivo PDF. Então, para que vocês vejam. Então é importante ter essa cautela no momento que transmite e até depois ver dentro do tribunal se o documento está íntegro para poder eventualmente correr atrás logo se tiver algum problema e retificar. O próximo programa que eu uso e recomendo chama-se PDF Exchange Viewer. Ele permite que, se o documento original estava em formato texto, ou seja, se era uma página da internet, um e-mail que eu recebi, eu posso passar como se fosse um marca-texto. Nos meus processos físicos, eu gosto muito de usar marca-texto para enfatizar a informação mais importante nos documentos. Então, eu consigo, com essa ferramenta, passar exatamente o marca-texto em cima daquele conteúdo do arquivo PDF que for texto. Cuidado, não confundam quando eu falo texto, não é a imagem de um texto. Ele tem que ser efetivamente texto. Aquele tipo de arquivo PDF que a gente pode selecionar as palavras e copiar no Word depois, sem ser uma imagem. Quando a gente digitaliza, eu posso ter um documento que é texto, mas se eu digitalizar sem passar um OCR, ele vai ficar como imagem, mesmo sendo texto. Então, essa é uma das aplicações do PDF Exchange Viewer. Ele também permite que eu possa colocar seta, caixa de diálogo, linha, curvas e outras funções possíveis de se fazer para você destacar naquela petição, naquele documento PDF, a informação do seu interesse. Esses 3 programas são programas gratuitos. Então é importante vocês terem cuidado no momento da instalação, porque eles sempre tentam instalar outros aplicativos junto com ele. Então dá uma olhada lá e vai recomendar uma barra de ferramenta para o Firefox. Aí você, não, esse aqui eu não quero não. Então olha, presta atenção, não vai só clicando em avançar no procedimento de instalação, que vai instalar algumas coisas que
podem sobrecarregar, não falo nem com relação à segurança, que eu não conheço nenhum problema de vulnerabilidade por causa disso. Mas muda a aparência do teu navegador, o computador fica mais lento com uma coisa que você não precisa, não vai usar porque não sabe nem para que serve. Então, prestem atenção e usem só o que vocês têm interesse. PDF Creator gratuito, PDF Split and Merge. Tem a versão gratuita, tem a versão paga, e o PDF Exchange Viewer, que é bastante útil. Ele tem uma versão gratuita e tem a versão paga. Agora, a versão gratuita ela fica bem escondidinha no site, então vocês procurem lá, mas tem uma versão gratuita. Eu uso, por exemplo, o PDF Exchange Viewer. Ele permite que a gente tenha um arquivo PDF e insira caixa de texto para redigir dentro. Então, eu recebi um formulário essa semana em PDF e tinha que imprimir. Eu teria que imprimir para preencher. Eu teria que imprimir, preencher, digitalizar para devolver. E aí eu não fiz nada disso. Eu fui no PDF Exchange Viewer e preenchi todas as minhas informações, embora fosse um arquivo PDF. Eu preenchi as informações direto no computador, sem precisar materializar para depois digitalizar novamente. Cada pessoa, cada advogado vai ter a sua forma, a sua dica, a sua recomendação de como nomear os arquivos que venham a ser anexados no processo eletrônico. Eu adoto um critério que eu recomendo e justifico. Quem quiser, fiquem livres, isso não vincula. Não é se não tiver nesse formato que vocês não vão poder usar, obviamente, o PJE. Mas eu atribuo um formato onde o nome do arquivo começa com números, tantos números quantos sejam necessários para que o último arquivo tenha um 0 na frente do número do arquivo. Por isso que está aqui, ó, no exemplo que nós estamos vendo, o 10º arquivo, ele tem um 0 na frente também. Por que isso, pessoal? Em alguns sistemas operacionais, em alguns aplicativos do sistema operacional Windows, ele classifica apenas pegando o número da esquerda. Então, quando algum aplicativo faz isso na ordem de classificação dos arquivos pelo número da esquerda, se tiver começando com 1, em vez de cortarmos os zeros aí, ele colocaria o arquivo 1, o 10, para depois vir o 2. Então ele ficaria 1, 10, 11, se tivessem mais arquivos, 1, 10, 11, 12, 18, 19, 2, 20, 21, 22 e assim sucessivamente. Então, isso gera um transtorno para a gente no momento em que nós formos fazer o upload desses documentos. Nós formos selecionar esses arquivos para carregá-los dentro do sistema PJE. Principalmente porque eu não conheço o sistema aqui da Paraíba, mas o PJE hoje, ele ainda não permite upload de múltiplos arquivos. Então, eu poderia botar todos os arquivos numa pasta e selecionar tudo e dizer, suba todos eles, por favor. Mas como o PJE não permite isso, a numeração também facilita para que nós possamos seguir uma ordem e evitar que esquecermos algum arquivo no momento em que estivermos fazendo esse upload dessas informações. Então, depois do número do arquivo, de uma numeração aleatória, eu coloco uma descrição breve sobre o nome do arquivo. Lembrando, cada arquivo PDF tem que estar... Obrigado. Tem que estar obrigatoriamente com, no máximo, 1.5 MB. Então, pode ter uma situação onde eu precise fracionar um mesmo arquivo em vários... um mesmo documento em vários arquivos. E aí eu mantenho a estrutura, eu preservo o número para saber que é continuação de um mesmo documento. Eu mantenho o nome e apenas boto a variação demonstrando que aquilo é parte de um arquivo. Então, essa é a forma que eu utilizo e que recomendo utilizarem, mas fiquem livres para... Cada um vai ter a sua melhor forma de utilizar o sistema. A base de treinamento do PJE, pessoal. Nós temos a opção de tentar nos cadastrarmos diretamente na versão em produção, mas o Tribunal Regional, não sei aqui se já disponibilizaram, se já foi apresentado algum pleito, ou se ainda não foi, se foi recusado. Mas podem usar o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, porque o PJE, ele hoje é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, e a versão que é disponibilizada para a Justiça do Trabalho, ela é disponibilizada simultaneamente para todos os tribunais. Então não tem diferença se vocês forem usar a versão da Paraíba ou a de Pernambuco. Não tem problema, eles já me disponibilizaram essa base de treinamento e eu coloco ela à disposição de vocês. Podem utilizá-la livremente. Pode ter alguma defasagem de versão, mas não é significativa porque é só o tempo deles procederem com a atualização. Lembrando, mesmo na base de treinamento,